E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que o outro dia, quando o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio, ele profetizava no meio, e Davi tangia o quê? E Davi tangia com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma. Livro de Eclesiastes. Vamos fazer um paralelo aqui, irmão, de texto, onde está inserido o tema. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento, ou não tenho neles prazer. Aleluia. Pega na mão da pessoa mais bonita do seu lado, a pessoa mais cheirosa, vai. Eu não vou mandar você pegar na minha mão, porque minha namorada está aqui hoje. Pegou na mão da pessoa mais bonita do seu lado, diga para ele: esquecido pela criatura. Não, está muito fraco. Diz assim: esquecido pela criatura. Mais forte, diz: esquecido pela criatura, mas lembrado pelo Criador. Mais uma vez: esquecido pela criatura, mas lembrado pelo Criador. Vamos lá: esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Eu quero ver quem acredita nessa palavra. Levanta a mão e libere com glória e tome seu assento no nome de Jesus. Amém, irmãos? Toda atenção agora é pouca. Vou ser sucinto nas minhas palavras. Irmãos, o texto que ora acabamos de ler, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18 e no versículo 6, a Bíblia vai nos narrar uma história muito conhecida. O texto que fora abordado aqui essa noite vai nos dar algumas revelações muito fortes para os nossos dias. Preste atenção, irmãos, eu não vou fugir do tema, mas você precisa entender o que Deus tem para falar conosco aqui essa noite, amém? Redobre sua atenção. Irmãos, conhecemos muito bem a história de Davi. Conhecemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Sabemos que Davi, o Senhor vai lhe chamar em meio ao declínio, ou melhor, em meio a três declínios na história de Israel. Primeiro, político; segundo, religioso; e terceiro, econômico. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo de Israel, ele vivia debaixo de um governo dos juízes. Após a morte de Josué, se deu o governo teocrático. O que é, Jean? O governo teocrático. O governo teocrático era o governo de Deus através de um juiz. A Bíblia vai nos dizer que após a morte de Josué, Deus vai levantar 13 juízes com a incumbência de julgar as causas do povo de Israel. A Bíblia vai nos dizer que o último juiz que o Senhor levantou fora Samuel.
a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele foi fruto de uma oração insistente de Ana. O Senhor, quando veio chamar Samuel no templo de Eli, o Senhor veio lhe chamar por 3 vezes. E as 3 vezes que o Senhor veio lhe chamar, foi um tríplice ministério, 3 ministérios, que Deus estava entregando agora para Samuel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Samuel, como jovem, ele crescia na presença do Senhor. Samuel se tornou um juiz, um sacerdote, um profeta muito conhecido naquela época. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Samuel. E a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que agora o povo de Israel, o povo de Deus, a olhar as nações circunvizinhas que tinha um governo diferente, o povo de Israel estava regido pelo governo teocrático. Já as nações circunvizinhas eram um governo monarca, ou seja, Israel tinha um juiz, já a nação circunvizinha tinha o rei. O povo vai olhar em volta e vai invejar as nações circunvizinhas. Vai chegar para Samuel agora e vai dizer: ei Samuel,